Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe também a sua casa e a toda a sua família. Veja agora a história desse casal, Rui e Elizabeth. Das discussões, às agressões físicas e verbais, era algo assim muito rápido. As coisas viriam a piorar quando Elizabeth descobriu a traição do seu marido. Foi quando Rui perdeu tudo que amava, que percebeu que tinha que mudar. E a convite da sua irmã, chegou à Universal. E veja só a história desse homem e o que aconteceu na sua chegada à Universal. Eu fui abusada sexualmente, fui violada e foi uma infância muito traumática. Tentei o suicídio diversas vezes, molestava-me, cortava os pulsos, porque achava que a culpa era minha, achava que eu tinha que sofrer, eu achava que não tinha que pertencer a este mundo e que eu fazia mal aos outros, quando o mal que me faziam era a mim, mas eu culpabilizava-me. Passei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia, uma tristeza, na qual eu me isolava, na qual eu não falava com ninguém, na qual depois eu comecei-me a refugiar no tabaco, na bebida, e foi quando eu conheci o meu marido. Tudo começou na minha vida a partir dos 16 anos, quando eu perdi o meu pai. Já desde essa altura eu comecei-me a embriagar, eu bebia muito para esquecer, refugiava-me nas noites, refugiei-me em más companhias, em gangues que eu frequentava na escola, e foi aí que eu comecei a namorar, também como um escape para me esquecer um pouco do meu passado e daquilo que eu tinha passado. E o nosso namoro foi muito turbulento, porque nós tínhamos uns ciúmes possessivos e agredíamos-nos mutuamente, psicologicamente, e eram discussões constantes na qual nós muitas vezes não conseguíamos estar ao lado um do outro, e quando estávamos distantes nós tínhamos saudades, mas quando estávamos próximos nós não conseguíamos estar juntos. Nós não tínhamos vida praticamente, porque um momento estávamos bem, no outro a seguir estávamos em guerra aberta um com o outro. Entretanto nós casámos, mais uma vez pensando que as coisas fossem melhorar, nessa tentativa que a partir daí fosse tudo correr bem, mas não, logo na lua de mel eu agredi a minha esposa. Na própria noite da lua de mel eu agredi a minha esposa. As discussões continuaram, as agressões continuaram, os meus traumas do passado continuaram e foi um casamento que teve muitos problemas. Entretanto eu fiquei doente, tive a minha filha, foi-me diagnosticada fibromialgia e síndrome de fadiga crónica com uma depressão agressiva. Eu comecei a frequentar ambientes noturnos sozinho, a minha esposa outros ambientes noturnos sozinha também, saía com as amigas, eu saía com os meus amigos. Havia agressões quando eu chegava à casa, continuavam as agressões, com uma filha pequena a assistir a estas cenas, não é? Tristes, degradantes, os vizinhos ouviam. Foi então que aconteceu o pior momento da minha vida, que eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Então aí foi o fundo do poço, foi o culminar de toda a minha vida, uma coisa que nós pensamos que só acontecem aos outros e que nunca acontecem a nós, naquele momento aconteceu-me a mim. Nessa altura eu lembro-me, a minha esposa pediu-me para eu sair de casa. Eu tive algum tempo fora de casa, porque ela não me queria mais, disse que não suportava mais aquela vida. Tivemos um tempo ainda separados, entretanto eu perdoei-o, entre aspas, ele voltou para casa, mas sempre que tínhamos uma discussão, sempre que acontecia alguma coisa, eu mandava-lhe sempre à cara tudo o que ele me tinha feito. Ou seja, nós continuámos a discutir, o nosso casamento continuou péssimo, não éramos amigos um do outro, eu não confiava mais nele, tudo o que ele fazia eu desconfiava, até que o meu marido começou a adoecer, começou a perder meio quilo por dia. Nós corremos todos os médicos, ele fez todos os exames possíveis e imaginários e não dava nada. Foi quando ele conheceu a igreja. Comecei a assistir às reuniões e comecei primeiramente a curar-me
interiormente que eu era extremamente nervoso, agressivo, e isso foi mudando em mim. Foi aí que eu aprendi como é que eu devia tratar a minha família, e as coisas começaram a mudar. Foi aí que eu comecei a ver uma mudança nele, porque ele começou a ser meigo para mim, começou a ser meu amigo, o caráter dele começou a mudar, começou-me a fazer companhia, começou a dar mais atenção à filha. Então aí eu vi uma mudança nele e isso despertou-me a atenção. Se ele tinha sido curado, se eu estava doente, porque é que eu não poderia ficar também curada? Porque é que eu não poderia também mudar e ter uma transformação de vida? Então foi quando eu decidi ir à igreja. Fui curada da fibromialgia, do síndrome de fadiga crónica, de todas as doenças que eu tinha. Fui curada espiritualmente no meu interior. Eu comecei a amar-me, comecei-me a valorizar. Eu aprendi a amar a minha filha, porque eu não amava a minha filha. Da mesma forma que me rejeitaram a mim no passado, que eu não tive o carinho que precisava de ter naquele momento, eu comecei a fazer o mesmo à minha filha. E aí eu aprendi a amar a minha filha. Como mãe, eu não sabia ser mãe. Tudo o que eu mais queria era conseguir chegar-me ao pé dela, poder abraçá-la e poder beijá-la, e eu não conseguia. Havia algo ali que não me deixava ir para a frente, que não me deixava amá-la como ela precisava de ser amada. E eu aí aprendi como é que havia de fazer, aprendi como é que havia também de valorizá-la, porque ela também acabou por se também deixar de valorizar. O nosso casamento hoje está diferente, está transformado. Eu sou feliz, a minha esposa é feliz, nós não temos discussões e quando temos algum problema tentamos resolver juntos, dialogando. Eu vivo em plena lua de mel, nós andamos sempre juntos, nós trabalhamos juntos, nós estamos sempre juntos, constantemente um ao lado do outro, somos muito felizes e não vivemos um sem o outro. A minha esposa representa tudo na minha vida. É o meu apoio e é a pessoa que eu mais amo. Você vê, minha amiga, meu amigo, nós temos lido nos jornais e temos visto notícias terríveis, como esta que temos aqui, ó, matou a esposa com 4 tiros e suicidou-se. Então tem essa notícia aqui que saiu nos jornais. Luiz Cardoso não suportou a separação e a ideia do divórcio já anunciado. Armado com uma pistola, foi ter com a esposa ao trabalho, numa empresa situada no distrito de Santarém, Portugal. À frente de colegas da vítima, disparou pelo menos 5 tiros, 4 contra Sandra e 1 sobre ele próprio. Morreram ali, no chão do escritório. O casal deixa 2 filhos para trás. A fonte é Correio da Manhã TV. Então você pode ver, são matérias que saem nos jornais, são matérias que nos deixam estarrecidos, como esse crime terrível. Tirou a vida da esposa e depois se matou. E matou a esposa com 4 tiros. Quer dizer, ele não queria que houvesse a mínima possibilidade dela sobreviver, porque a intenção dele era matar a esposa e se matar. Que coisa terrível, né? Não aceitou o divórcio, seria esse o motivo, né? A separação, a ideia do divórcio anunciado, ele não aceitou. Quer dizer, essa violência nas famílias tem acontecido de uma forma assustadora. Por isso que nós estamos conclamando todas as pessoas para a consagração da família, para a bênção da família nesse domingo, na Igreja Universal do Reino de Deus. Em todo o país, nós vamos de norte a sul do país realizar domingo agora, dia 28, a consagração da família. Inclusive, vamos colocar o endereço para você aí, quando eu falo dessa consagração da família, para você saber onde chegar, não é? Onde você pode procurar o Universal. Por exemplo, nós estaremos no nosso templo maior, que fica em Marvila. Você poderá estar conosco no domingo pelas 9h30, na concentração de Fé e Milagres, fica perto da estação de metro de Chelas. Bem, nós vamos consagrar as famílias, vamos apresentar os casais, os filhos, os pais. É importante que você traga toda a sua família para essa consagração de domingo agora pelas 9h30. Lembrando a todos que o horário de verão se encerrará nesta noite de sábado para domingo. Portanto, você vai atrasar o seu relógio em 1 hora.
não se esqueça desse detalhe, não é? Desse final de semana. Mas é importante que você se programe para esse próximo domingo, quando você terá a chance de trazer toda a família para a consagração, a apresentação das famílias a Deus, a fim de que haja paz no seu lar, a fim de que haja união, proteção para si e para toda a sua família, tá certo? Nós vamos, inclusive, colocar esta chamada que fala da consagração das famílias e eu volto com todos vocês. Em todas as famílias existe sempre alguém que precisa de uma maior atenção. É o dependente químico que não controla as suas atitudes. É o doente que precisa de cuidados constantes. O agressor que provoca discussões. O carente, o depressivo. São muitos os conflitos dentro de uma casa, mas quem ama, cuida, quer bem, esforça-se e faz de tudo por quem ama. É por isso que no próximo domingo, dia 28 de outubro, o último domingo do mês, estaremos a interceder e a consagrar todas as famílias, para que haja paz, harmonia, união, sucesso, mas acima de tudo, para que Deus guie a sua família e lhes dê a sua proteção. Participe às 9h30 na concentração de fé e milagres, consagração especial de todas as famílias, no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Minha amiga, meu amigo, você que tem sempre acompanhado os nossos programas, você sabe, nós temos mostrado aqui diversos testemunhos. Inclusive, também você tem acompanhado a palavra amiga do Bispo Macedo com os depoimentos maravilhosos que ele tem mostrado. São testemunhos de pessoas que chegaram à Universal, pessoas que venceram preconceitos, barreiras e chegaram à Universal e tiveram suas vidas mudadas. Foi o caso da Luciene. Ela foi vítima de fake news, as notícias falsas. Hoje, por conta da internet, as notícias falsas têm se espalhado aí como uma praga. É o grande desafio hoje das autoridades conter a onda de falsas notícias. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vê em certas mídias, certos programas de TV, porque não relatam as verdades. Muito pelo contrário, eles relatam as verdades deles, que eles criam, e não as verdades como de fato são. Há muitos que não estão preocupados com a verdade, estão preocupados sim em massacrar pessoas, em massacrar instituições, fazendo a sua própria justiça. Aliás, eles se colocam no lugar dos juízes, se colocam até acima da lei, acima dos juízes, porque eles próprios acusam, eles próprios julgam e eles próprios condenam. Para eles, a justiça não tem significado, porque eles próprios fazem sua condenação. Cuidado com esse tipo de mídia, cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Busque a verdade, busque os fatos. Não dê ouvidos a tudo que você vê em TVs ou rádio, ou seja o que for que você ouve em rádio ou que você lê em páginas sociais. Muito cuidado com isso. A verdade sempre vai prevalecer. Sempre, sempre vai prevalecer. A Luciene tinha preconceito contra a Universal por conta das falsas notícias. Mas quem olha para essa advogada não percebe o ódio que ela um dia teve contra o Bispo Macedo. Um ódio terrível. Era como se julgasse o bispo como culpado por todos os crimes que ela ouvia falar. A vida desta mulher estava destruída. Sofria nas várias áreas da vida e pensava em morrer. Através da insistência do irmão, ela foi à Universal, comprovou que a fé é inteligência e vence qualquer preconceito. Veja só o que aconteceu na vida desta advogada. Meu nome é Luciene, hoje eu sou advogada, pós-graduada, especialização em Direito Imobiliário. Eu sempre tive muito preconceito da Igreja Universal pela mídia.
Sempre ouvi falar que a Igreja Universal, os pastores roubavam, faziam lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas entravam na igreja e os pastores tomavam tudo. Eu falei, nunca vou colocar meus pés nessa igreja. Eu poderia ir em qualquer lugar. Eu não tinha fé nenhuma, não tinha religião nenhuma, mas eu sempre falava, nessa igreja eu nunca vou colocar meus pés. Justamente por causa disso, que eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. E isso foi uma das coisas que me impediu de alcançar a mudança na minha vida. Eu passei tantos anos sofrendo, gemendo no mundo. Eu poderia ter evitado tanto sofrimento na minha vida, mas eu nunca alcancei. Eu lembro que um dia minha mãe me agrediu fisicamente, eu já era noiva, já estava para casar, e ela me agrediu fisicamente. Eu lembro que eu falei, as palavras que eu usei, eu falei, o Deus que o meu irmão acredita, o Deus que mudou a vida dele, se você existe, você vai mudar minha vida hoje, porque eu não aguento mais viver, eu vou tirar minha vida. Eu nem sabia que na cidade onde eu morava, que eu sou do Nordeste, tinha Igreja Universal. Eu lembro que ao meio-dia, foi o próprio Deus que me levou para ali. Ele ouviu a minha oração, eu entrei e minha entrega foi muito rápida. Durante 7 meses eu me entreguei e decidi terminar esse noivado. E foi outro preconceito que eu sofri. Porque a minha mãe, a minha própria mãe, por odiar a igreja também, ela me expulsou de casa. Ela só colocou algumas peças de roupa na sacola e falou, você não está servindo o Bispo Macedo? Você não terminou o seu noivado por causa dele? Então agora vá lá. Vá ver se ele vai te acolher. A minha irmã, que já morava aqui em São Paulo, ficou sabendo da minha situação. Me trouxe para cá, para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui viver meu sonho, na fé. Consegui me formar. Hoje eu trabalho para mim, tenho meu escritório. Meu esposo casei com um homem maravilhoso, que comunga da mesma fé que a minha. Eu costumo falar que eu sou muito grata ao Bispo Macedo, porque se não fosse aquela igreja aberta ao meio-dia, eu estaria morta, eu não estaria aqui. A igreja que eu tanto critiquei, que eu tanto julguei, um homem que eu falei tão mal, mesmo sem conhecer. Quantos não o Bispo Macedo não ouviu, assim como eu. Eu aprendi com ele que quando a gente ouve o não, é o estupim para dar força para a gente lutar. Porque eu ouvi o não. Quando eu falei que eu ia ser advogada, os meus próprios parentes falaram, imagina, você veio do Nordeste sem cultura, sem... É para quem tem dinheiro. Mesmo assim eu corri atrás, me formei, me pós-graduei. Hoje eu tenho uma vida completa. Eu desafio a quem estiver me vendo. Se você tem preconceito, se você tem medo, venha despido. Deixe seu preconceito de lado. Você viu, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa vence os preconceitos, ela então chega à Universal e ela comprova que não é nada daquilo que diziam. Você ouve tanto falar mal, não é? E sempre vão procurar alguma coisa, porque você sabe, quando a pessoa fala uma mentira, ela vai ter que contar outra mentira para sustentar a mentira anterior. À medida que as mentiras vão sendo reveladas, a verdade vai aparecendo, vão procurar outras coisas, mas cada vez que procuram, mais vão se prejudicar, mais vão se complicar, porque quem acusa tem que provar. E esse é o grande problema de tantas pessoas, não é? E talvez você pense assim, e por que o foco universal? Por que não outras igrejas, outras religiões? Por que essa perseguição propriamente contra a universal? Se há no mundo, há na Europa e há no mundo, tantas questões religiosas e factos comprovados, por que a imprensa não dá uma nota sequer? Mas a universal querem massacrar. Não tem nada estranho, não. Você não acha que tem alguma coisa estranha?
Para pensar. Para pensar, minha amiga, meu amigo. Mas as pessoas têm chegado à Universal e têm tido suas vidas transformadas. A sua também será transformada. Veja o que aconteceu com a Sandra. A Sandra ficou com uma úlcera na perna, uma ferida aberta que não fechava. Por mais que ela tomasse comprimidos e fizesse tratamentos, o problema continuava ali, ela não conseguia a cura. Mas entrou na Universal, aprendeu a usar a fé, o uso da água consagrada. Veja só o que aconteceu. Qual o nome da senhora? Sandra Moreira. Dona Sandra, qual o problema grave que a senhora tinha de saúde? Eu tinha uma úlcera varicosa que herdei do meu pai. E essa maldição passou dele para mim. Aquela era a sua perna. Olha só. Mas isso aí cresceu, como é que ficou? Abria, fechava e ninguém conseguia fazer nada. Tentavam todos os medicamentos, todos os tratamentos e nada resultava. Quanto tempo sofrendo? 12 anos. 12 anos. 12 anos com esse problema, fazendo tratamentos e mais tratamentos sem ter a cura. Certo. O que os médicos diziam? Que não tinha cura, porque o meu pai também tinha este mal e que era hereditário e que eu iria morrer com este mal. Que se nada fosse feito, que a perna engrenava e tinha que ser cortada. O que a senhora fez para ser curada se os médicos disseram que não tinha cura? Fiz uso da minha fé através do propósito da água, bebia, ungindo com óleo, usando a fé, Deus me curou. E a senhora chegou a colocar água também na perna, na ferida? Na ferida quando estava destapada, porque eu tive vários tratamentos em que a perna estava tapada, semanas seguidas, e só era destapada no hospital para fazer novamente, mas quando não estava tapada, a senhora derramava água e ungia com o óleo. Como está a sua perna hoje? Hoje está boa. Aquela é a perna hoje? Sim, fechou a ferida. Fechou. Tem mais nada. Com o tratamento da água, ficou totalmente curada? Sim, curada. O que os médicos disseram? Eles falaram que não tinha cura e depois que viram sua perna? Não creram, mas eu sei que foi o poder de Deus através da minha fé. Amém. Amém? Que Deus abençoe a senhora. No próximo domingo, a fonte dos milagres com a água consagrada nos 7 lugares de Israel. Tanque de Siloé, Tanque de Betesda, Mar da Galileia, Túmulo de Lázaro, Monte Hermon, Rio Jordão, Monte Moriá. Estas águas vieram da Terra Santa e foram colocadas na fonte que está no Templo Maior e durante toda a semana serão consagradas por bispos, pastores e obreiros para que você tenha uma vida transformada. No próximo domingo, traga uma garrafa com água e receba um pouco desta água da fonte dos milagres para que haja cura, transformação na família, libertação dos vícios, restauração do seu casamento, estabilidade profissional e um encontro com Deus. Fonte dos Milagres, domingo, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Viu? Sabe quantas pessoas pagam por esses milagres? Eu queria, por exemplo, que aqueles que falam mal da Universal participassem de um culto, como de domingo passado, quando eu perguntei quantas pessoas tinham sido curadas de cancro. Só que eu contei ali 23 pessoas curadas de cancro. Será que isso não tem valor nenhum para essa gente? Será que eles não veem as pessoas que estão ali, que estavam à beira da morte, filhos viciados e que hoje estão em paz, estão felizes? Será que isso não tem valor para eles? Isso não significa nada. Mas para você, minha amiga, meu amigo, significa. Você tem uma família e essa gente que persegue a Universal não vai fazer nada por você, não vai ajudar a senhora com seu filho viciado, não vai te ajudar na questão da saúde. Você está sofrendo, está doente, tem um familiar doente. O que essa gente que persegue a Universal vai fazer por você? Por acaso eles te ajudam com seus problemas? Ajudam a resolver seus problemas? Fazem alguma coisa por você? Não, né? Mas nós fazemos. Na Universal, nós atendemos, oramos, dedicamos todos os dias aos aflitos. Ninguém faz isso como nós fazemos. Então, não fique mais distante. Chegue ao Universal. Domingo tem o tratamento das águas consagradas pelas 9h30 no nosso Templo Maior, em Marvila, Rua Doutor José Espírito Santo, 36,
bem próximo à estação de metro em Chelas, a 200 metros. Você que vai estar conosco, traga uma garrafinha com água para você receber da água da fonte, água consagrada em Israel. Nós vamos colocar as gotas, pegamos dessa água aí, colocamos a água mineral na fonte e misturamos com as águas consagradas em Israel. Pegamos um pouquinho na hora e colocamos as gotas nas garrafinhas que as pessoas trazem de casa. É importante que você esteja conosco nesse domingo e traga sua garrafinha com água para consagrarmos a Deus, tá bom? Pelas 9h30 no nosso templo maior. Você tem aí o seu copo com água? Então eu vou agora fazer uma oração por si. Chegue perto da sua TV. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro agora por todas as pessoas. Eu oro pelos católicos, espíritas, evangélicos. Eu oro pelas pessoas de todas as religiões, porque na Universal nós não temos preconceito, mas respeitamos a todos. Não somos respeitados por alguns, mas respeitamos a todos. Abençoe aqueles que sofrem, que padecem. Abençoe aqueles que estão hospitalizados, as pessoas que estão no leito de dor, no UTI, no hospital, numa clínica, no sanatório. Abençoe as pessoas que estão doentes, desenganadas pela medicina. Abençoe aqueles que estão desesperados, que estão aflitos, angustiados e deprimidos. Onde quer que haja alguém, meu Deus, necessitado de socorro, que chegue o teu socorro, que chegue a luz do teu Espírito para todos que sofrem. Abençoe os lares, as famílias, abençoe a todas as pessoas que oram conosco nesse instante. Seja o copo com água abençoado, todos que beberem sejam abençoados. Meu Deus, eu entrego todos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos beber da água, beba com fé. Chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria antes de lembrar a todos vocês que hoje, quarta-feira, teremos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus em todos os templos da Universal pelas 20 horas, tá bom? Pelas 20 horas, Santa Ceia especial na reunião da salvação, na noite da salvação. Nós vamos aguardar a todos vocês, ou no nosso templo maior, na rua Doutor José Espírito Santo, 36 em Marvila, a 200 metros da estação de metro de Chelas, ou em um templo da Universal, ok? A todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Disse Jesus: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Esta quarta-feira, em todos os centros de ajuda, Santa Ceia.